Meu nome é Vilma, moro na Rua 47, quadra 63, casa 16, CPA 2, em Cuiabá, Mato Grosso. Eu quero pedir agora a você, meu irmão, meu amigo, alguns momentos de vossa atenção, porque o que eu tenho a relatar é de muita importância para nossas vidas. Agora, é muito importante. Esse despertamento serviu muito para mim e pode servir a você também. Pois quando eu aceitei a Jesus, eu achava que as doutrinas da igreja eram do homem. Achava que o pastor falava demais e não quis obedecer. Porém, eu ouvia os ensinamentos, gostava muito de estar ali. Olhava para aquelas irmãs, achava elas diferentes e sentia que elas tinham Deus em suas vidas. Porém, eu, embora estando dentro da igreja, servindo o mesmo Deus, eu me via tão longe dele. As pessoas que me olhavam, muitas vezes, diziam: você é crente? Nem parece. Eu só tinha capa de crente. De crente mesmo eu não tinha nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus, pela infinita misericórdia, Ele é Deus de amor e Deus de perdão. Aleluia. E para não atrapalhar a igreja, para não servir de impedimento dentro da casa do Senhor, pois eu não queria obedecer às doutrinas da igreja, eu usava saia rachada, cortava as pontas dos meus cabelos, passava base nas minhas unhas, me maquiava bem suave para não aparecer, tomava um vinho ou uma cervejinha de vez em quando, usava de mentiras muitas vezes, assistia televisão. Quantas coisas eu fazia de errado, estando dentro da casa do Senhor e achando que não era nada, que isso não ia me atrapalhar de servir a Deus e nem de chegar ao céu. Era engano meu, irmãos. Aleluia, Jesus. Passou o tempo dentro da igreja, fui esfriando, até que deixei de ir à casa do Senhor, pensando em servir ao Senhor na minha casa. No começo, irmãos, eu até orava ao deitar. Porém, enganava-me a mim mesma, pois logo deixei de orar, perdi as forças, mas não perdi o desejo de ser uma crente fiel ao Senhor. E dentro do meu coração, eu pedia ao meu Senhor: Senhor, dá-me um despertamento em minha vida. Eu quero ser uma serva fiel e temente, obediente em tudo, Senhor. Eu pedia isso durante o dia e a noite. Quando estava fazendo os meus afazeres, sempre eu pedia, ao deitar, somente no meu coração. Nunca deixava as pessoas ouvir, nem mesmo meu esposo. Era eu e Deus. E então lembrei-me: vai chegar o meu aniversário. Faltam 3 meses. Senhor, me conceda esta bênção. Me conceda, Senhor, me deixe de presente no dia do meu aniversário. E passaram-se os 3 meses e eu sempre naquele propósito. Desde quando eu abri os meus olhos de manhã, eu pedi ao Senhor esse despertamento. E nesse dia do meu aniversário eu acordei ansiosa e disse: hoje o Senhor vai me dar um despertamento em minha vida. Ninguém sabia, porém eu tinha essa fé viva em meu coração, um desejo ardente de receber. E foi então que a noite chegou e deu 20 horas. Eu pensei comigo: o Senhor não vai mais me dar, porque já passou o dia, a noite chegou, está na hora e eu vou me acomodar. Me entristeci muito. Então, preparei as crianças e fiz-as dormir. E disse para o meu esposo: vou dormir. E ele me respondeu: já? É tão cedo ainda? E disse para ele: não tenho motivos para continuar acordada. Estou muito angustiada. E ele disse: mas por quê? Eu respondi: porque hoje eu sei que o Senhor, eu não sou uma escolhida do meu Senhor. Eu pedi tanto a Ele que me desse um despertamento na minha vida. Eu queria receber isso hoje de presente de aniversário. Porém, até agora nada recebi. E a grande angústia que sinto em minha alma. Ele abaixou a cabeça e foi se deitar comigo. Quando acabamos de apagar as luzes, eu ouvi palmas em minha casa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o meu coração bateu forte. E disse para mim mesma: aí está o meu presente. Aleluia, Jesus. Corri ansiosa, acendi as luzes para que as irmãs notassem que eu estava acordada.
abri a porta e as irmãs disseram-me: irmã Vilma, sabemos que hoje é o seu aniversário. Não temos presentes, mas viemos orar com a irmã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Convidei-as a entrar. Servi algo para elas e fomos orar. E nesta oração simples, uma oração humilde, a qual eu estava muito alegre. Eu chorava de alegria porque o Senhor tinha me ouvido. Tinha mandado aquelas irmãs para me comportar, me dando algumas palavras e orando comigo, aleluia, Jesus. Mas, de repente, eu não ouvia mais a oração das irmãs, nem a oração do meu esposo. Tentei caminhar, não consegui. Abri meus olhos para ver o que estava acontecendo, eu não conseguia entender, mas eu só via trevas diante dos meus olhos. Eu não compreendia. Comecei a ouvir gemidos apavorantes, gritos desesperados de dor, e eu pensava: o que está acontecendo? Onde estou? E de repente, tudo se tornou claro com a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor me disse: olhe. E olhei. E eu estava à beira de um abismo muito profundo, do qual eu via muitas pessoas. E o Senhor disse: estás vendo? Aqui é o lugar das pessoas que não me obedecem, que não são fiéis a mim. Você quer ficar aqui? Eu disse: não, Senhor, eu não quero ficar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E de repente, eu senti que alguém me pegou e colocou-me dentro de um elevador de vidro. E aquele elevador começou a baixar para dentro daquele abismo, lentamente. E os gritos e gemidos foram ficando mais fortes. Eu pude ver muitas crianças. Aleluia. Crianças, sim, irmão. Crianças rebeldes, desobedientes. Todas separadas dos adultos. Não sei as suas idades, porque eu não perguntei ao meu Senhor. Elas gritavam por socorro, por mamãe, me ajuda. Porém ninguém podia ajudá-las. E aquele elevador, descendo lentamente, quando já estávamos próximos daquele povo, o elevador parou. E levantou-se um rosto no meio daquela multidão e olhou para nós. E o Senhor disse: estás vendo o rosto daquele homem? E respondi: sim, Senhor, eu estou. E ele disse: aquele é o seu pai. Você não me pedia para ver o seu pai? Você quer ficar com ele? Aleluia. Eu disse: não, Senhor, eu não quero ficar. Porque, irmãos, eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Aleluia. E aí, irmãos, eu tinha um desejo ardente de conhecer o meu pai, de poder vê-lo. E desde os meus 10 anos, dentro do meu coração, eu pedi ao Senhor que mostrasse para o meu pai. E então, o Senhor me mostrou. Jamais eu poderia reconhecê-lo. Quando eu vi aquele rosto, o qual o Senhor me disse que ele era o meu pai, para mim foi como se tivesse me dado uma descarga elétrica muito grande. O choque que eu levei ao ver o meu pai naquela situação, totalmente desfigurado, sofrendo e gemendo para toda a eternidade. Aleluia, Jesus. E quando o Senhor me disse se eu queria ficar de maneira alguma, como alguém pode querer ficar no lugar daquele, então eu senti como se alguém tivesse arrancado o fundo daquele elevador e eu caí. Eu caí sim, irmãos, dentro daquele abismo, onde aos olhos da gente parece não caber mais ninguém. Eu já me deparei ali dentro. E aquele calor que consome a nossa alma. É dor, é muita dor, muito sofrimento. Eu comecei a empurrar uns e outros para tentar achar uma saída, como se estivesse essa tal saída, porque se tivesse, ninguém mais estaria naquele lugar. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, empurrando uns e outros, eu pude ver ali um homem
que me olhava como se já tivesse me conhecido de algum lugar. Aquele homem tinha os seus olhos esbugalhados, os seus cabelos eram um fio longe do outro, aquele fio grosso, a coisa mais horrível. A sua pele era grossa, pele em cima de osso, toda rachada, vertia uma água, a coisa mais horrível. Eu não tenho palavras para explicar para vocês, mas tudo que foi horrível. É isso, irmão. Eu sei que é aquele lugar. Além da dor, você é transformado. E 1000 coisas passaram na minha cabeça. Eu pensava que valeu a minha vaidade. Muitas vezes o dinheiro de que vale. Quando partimos deste mundo, aqui fica tudo. Vai apenas a nossa alma prestar conta diante do Senhor. E se a gente vai parar neste lugar, não tem mais solução, é para toda a eternidade e acabou. Foi então que, olhando para os olhos desse homem, que parecia me dizer: me ajuda, me tira daqui, eu pensava: como posso ajudar se eu estou na mesma situação? Eu criei tanto medo, tanto pavor nesse instante. Eu comecei a empurrar com mais força aquelas pessoas, e é que posso chamá-las aquilo de pessoas, porque são verdadeiros monstros. Aleluia, Jesus. E então, foi se esgotando as minhas forças, e o calor que vai tomando conta da nossa alma, parece que vai partindo a gente em pedaços, vai cozinhando a gente, eu não sei explicar. Então eu desmaiei naquele lugar. Para mim eu ia morrer realmente, ia ficar ali para sempre. Mas o Senhor era um grande em benignidade e misericórdia. Quando a minha alma caiu, irmãos, a minha matéria, o meu corpo dentro de minha casa tombou. Mas o Senhor usou uma das suas servas com autoridade e disse para mim: levanta-te, serva, eu te ordeno. Aleluia. Oh, glória, canto, rimiando, nevianda, shuri, canto, nevianda, laminaia. Graças a Deus, aleluia. Então me levantei, irmãos, e comecei a relatar tudo isso para aquelas irmãs. Procurei o ungido da igreja e fui consertar a minha vida, me humilhar diante da igreja, expor as minhas faltas, que eram tantas. Porque, irmãos, eu quero a cada dia mais estar na presença do Senhor. Eu quero receber o céu como herança depois desta vida. E quero que você também receba. Vamos pagar o nosso preço aqui na terra. Vamos renunciar às coisas deste mundo. Nós vivemos num mundo de pecado, porém não precisamos compartilhar do pecado. Vamos viver em oração, vigiando sempre, pois o inimigo anda bramando como um leão, procurando a quem tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa experiência foi muito dolorosa. Você viu, olha, irmãos, foi um despertamento maravilhoso a qual o Senhor me permitiu. Não que eu seja digna nem merecedora, mas o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vi crianças no inferno. Crianças rebeldes, que sabem a diferença do bem e do mal, que não obedecem seus pais. Por isso, você que é pai, você que é mãe, vamos educar nossos filhos no caminho do Senhor. Vamos prepará-los, vamos ensiná-los que mesmo sendo crianças, devem temer e obedecer a voz do Senhor. Devem obedecer o ungido na igreja. As doutrinas vão ensinar os nossos filhos, porque a palavra de Deus diz: ensine os seus filhos no caminho que devem andar. Aleluia, Jesus. Então vamos ensiná-los. E também, irmãos, o meu pai está ali, porque ele era corrupto, feiticeiro, idólatra. Eu jamais podia imaginar naquela situação. Porém, hoje eu sei, ele está arrependido, mas é tarde demais. Não vamos deixar o arrependimento chegar tarde em nossas vidas. Vamos fazer uma retrospectiva das nossas vidas, e se tiver algo, vamos nos consertar, pois é tempo de conserto. Eu fiquei, irmãos, tão perturbada, eu fiquei tão preocupada da maneira que aquele homem me olhava no inferno, com aqueles olhos esbugalhados,
que parecia dizer através dos seus olhos, me tira daqui, me ajude. E eu comecei a orar e perguntar ao Senhor quem era aquele homem. Quem era aquele homem? Eu precisava saber. E o Senhor, pela sua misericórdia, me concedia que eu soubesse. Aquele homem era um amigo da família. Muito bom, por sinal. Porém, um homem que viveu uma vida tão amarga nessa terra. Foi escravizado pelo inimigo, sendo um alcoólatra, não dando valor à sua própria vida. Hoje, está ali sofrendo amargamente. Pois, além de ser um alcoólatra, ele morreu alcoolizado. E vai pagar para toda a eternidade. Aleluia, Jesus. E então, irmãos, depois do meu concerto que eu fiz na igreja, e depois dessa experiência amarga, eu estava sempre em oração, sempre em jejum, santificando a minha vida, porque eu não quero ir para um lugar como aquele. Eu não desejo isso nem ao meu pior inimigo, porque, irmãos, é muito difícil para as pessoas que estão naquele lugar. É muito doloroso. Deus não tem prazer nessas almas. Deus não tem prazer de mandar alguém para ali. Porém, nós escolhemos os nossos caminhos. Não vamos estar desapercebidos, irmãos. Deus deu esse despertamento não só para mim, mas também para você, através de mim. Ele dá ao pastor, ao ungido da igreja, palavras ungidas que vêm para ensinar-nos direto do trono de Deus, para que possamos chegar ao paraíso celestial, ao qual Ele preparou para nós. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele quer que a gente chegue no céu. Ele quer só o bem para nós. Assim como nós só queremos o bem para nossos filhos, Ele também só quer o bem para nós, pois nós somos seus filhos. Para isso é preciso andarmos em obediência. É preciso que você aceite o Senhor Jesus e ande com sinceridade diante do Senhor. Não é só levantar a sua mão e aceitar Jesus e dizer: estou salvo. É preciso você carregar a sua cruz, ser fiel e obediente em tudo. Aleluia, Jesus. E assim, você será um vencedor. Aleluia. Se você ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso, corra até uma igreja evangélica e aceita este Jesus. É a melhor coisa que você irá fazer na sua vida, pois Ele é o caminho, a verdade e a luz. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não deixe que nada te separe do amor de Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem os problemas desta vida que são tantos, eu sei. Vamos lutar pela nossa salvação. Ela custou preço de sangue, irmãos. Sangue inocente. Deus deu seu filho, seu único filho, para morrer por você, por mim. Então vamos dar valor. Vamos reconhecer que nós não somos nada, mas que o Senhor é tudo na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E então, irmãos, passaram-se 4 semanas. E eu estava orando de madrugada com meu esposo, quando de repente eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir muito mal. Uma falta de ar muito grande eu sentia. Porém, eu não queria despertar o meu esposo da oração. Eu pensava: mas o que está acontecendo comigo, Senhor? Será que eu vou morrer? Esta falta de ar que está para explodir no meu peito. Senhor, me dê ar para respirar. Senhor, eu tinha medo que o Senhor me levasse ao inferno novamente. Eu disse: Senhor, eu não quero mais ir ao inferno, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E de repente, eu ouvi uma voz que me disse: não temas, eu estou contigo. Venha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E de repente, irmãos, eu já estava diante de um jardim maravilhoso. Aleluia. Aquelas rosas daquele jardim, a coisa mais linda que os meus olhos já puderam contemplar. Então eu me abaixei para poder tocar em uma rosa daquela. Pois as pétalas daquela rosa é tipo aveludada. O talo daquela rosa da grossura de um dedo e o verde ser igual. E quando eu me abaixei, eu ouvi o choro da minha filha. Então eu disse: Senhor, se tu queres me arrebatar, nada e ninguém poderá impedir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então eu senti que 2 anjos se aproximaram de mim, um à minha direita e o outro à minha esquerda. Eu me levantei, senti que era para que eu os acompanhasse, e começamos a caminhar por meio daquele jardim maravilhoso.
E logo eu já avistei um portão todo feito em ouro. Aquele portão enorme. E quando nós nos aproximamos, aquele portão se abriu sem que ninguém o tocasse. Aleluia, Jesus. E nós adentramos por meio aquele portão. E logo já me deparei dentro de um salão. Um salão bem grande, arejado. E ali havia várias pessoas. Eu não compreendia suas línguas. Também vários anjos estavam ali. E eu pensei, quem são essas pessoas? E o anjo que estava do meu lado me disse, essas pessoas, elas foram arrebatadas como você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E então, há uma porta lateral naquele salão, pelo qual nós saímos, eu e os anjos. Ao sairmos, já me deparei em um outro jardim, tão maravilhoso quanto o primeiro que eu havia visto. Glória a Deus, aleluia. E caminhando por meio daquele jardim, eu já deparei com milhares de casas, todas feitas em ouro. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Por meio daquelas casas maravilhosas, muitos anjos iam saindo com as mãos levantadas. E eu perguntei, mas por que esses anjos estão saindo todos com as mãos levantadas? O anjo que estava do meu lado me disse, porque terminaram os seus trabalhos, as casas estão todas prontas e eles vão lavar as mãos. Aleluia, Jesus. E então eu disse para o anjo, me deixa entrar em uma casa dessas. Eu quero ver como é por dentro. Aleluia, Jesus. Porque por fora é tão bela. Glória a Deus. E o anjo me disse, não, você não pode entrar. Ainda não é a hora. Aleluia. Então, continuamos a caminhar por meio daquele jardim maravilhoso. E eu avistei um povo à minha direita e mais à frente, eu avistava um outro, à esquerda. Porém, este povo, à direita, eles estavam todos vestidos de branco, um branco resplandecente, um branco sem igual, mas não regozijavam aquela felicidade, não resplandeciam aquela felicidade por estar nesse lugar maravilhoso. E o anjo que estava do meu lado me disse que esse era o povo que tinha morrido por Cristo no tempo de Cristo. Glória a Deus. E caminhando mais um pouco à frente, tinha um outro povo também todo vestido de branco, um branco resplandecente, um branco sem igual. Aleluia. Porém, este povo estava regozijando de alegria. E eu olhando aquele povo, tentando ver se reconhecia alguém, logo avistei a mãe do meu padrasto já falecida, e a irmã do meu padrasto também já falecida. E elas vieram ao meu encontro com um sorriso, e a mãe do meu padrasto me perguntou, você também já foi chamada? Eu com um sorriso nos lábios não sabia o que responder. Eu sabia que elas estavam mortas, mas eu não. Então o anjo me puxou pelo braço e disse, vamos. E eu disse, calma, eu quero ver mais pessoas que eu conheço, que já morreram e que devem estar aqui. E o anjo disse, você não pode ver, vamos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. E então, de repente, irmãos, eu já me deparei em um outro salão, enorme, muito grande. E ali, várias mesas postas, forrada com uma toalha bem branca, bem alta mesmo. À beira daquelas toalhas, todas bordadas com fios de ouro, coisas maravilhosas. Sobre aquela mesa, várias taças, todas de ouro, 2 dedos à beira daquela taça, tudo trabalhado. Lindo, lindo mesmo, irmãos. Eu não sei como explicar tanta maravilha. E eu pedi para o anjo que me deixasse tocar em uma taça daquela. Eu queria sentir o peso daquela taça. E ele disse, você não pode tocar em nada. Nada pode sair do lugar. Tudo está preparado para as bodas do Cordeiro. Pensei comigo, o que é bodas do Cordeiro? Então o anjo disse, para a ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Então eu olhei para o anjo e disse, então eu quero ver Jesus. Cadê Jesus? E olhando para mim, deu um sorriso e disse, calma, você verá Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. E então, irmãos, de repente, nós já estávamos em outro lugar. E eu estava muito assustada, porque no céu, quando você pensa estar em algum lugar, você já está. É tudo no abrir e fechar de olhos. Coisa maravilhosa. E então, ele disse para mim, aqui é a outra parte do céu. Aleluia. E olhando para o lado, eu vi um livro muito grande. Fica um anjo em uma ponta, outro anjo em outra ponta, para virar a página daquele livro. E ali naquele livro fica também um anjo em cima, com uma sandália de ouro trançada até abaixo dos joelhos e com uma caneta na mão. Não sei explicar o formato daquela caneta.
Eu sei que muitos nomes ali eu podia ler, mas não li. Outros eu mal podia enxergar. E muitos estavam riscados. E o anjo disse, você está vendo aqueles nomes que você mal consegue enxergar? Eu disse, sim, eu estou. E ele disse, é daquelas pessoas que estão fracas na fé, que estão próximas de desviar do caminho do Senhor. Esses riscados é daquelas pessoas que já se desviaram do caminho do Senhor. E nesse momento, irmãos, nesse momento entrou o anjo chorando como eu nunca vi ninguém chorar. Aquele anjo chorava tanto, irmãos. E o anjo que estava do meu lado me disse, esse anjo está chorando porque trouxe uma lista de nomes das pessoas que se desviaram do caminho do Senhor e terão seus nomes riscados agora no livro da vida. Aleluia, Jesus. Como é triste, irmãos. Como é triste até mesmo para o anjo levar uma lista como essa. O anjo chora, irmão. Chora como eu nunca vi ninguém chorar. Entrega chorando aquela lista para aquele anjo que está sobre aquele livro. E então aquele anjo começa a riscar o nome das pessoas que se desviaram. Não se desvie, não largue Jesus por nada. Não faça o anjo chorar. Queira você ser forte e firme na presença de Deus, para que o seu nome sempre esteja legível ali naquele livro. E então é um silêncio tão grande quando aquele anjo chorando chega. E depois que ele entregou aquela lista para aquele anjo que estava sobre aquele livro, nesse momento entrou um outro anjo por uma outra porta, cantando um coro celestial maravilhoso. E o anjo que estava do meu lado disse, estás vendo? Esse está feliz, porque trouxe uma lista de nomes de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador de sua alma, e terá seu nome escrito agora no livro da vida. Aleluia, Jesus. E nesse momento também começa uma festa no céu. Milhares de anjos começam a cantar coros celestiais maravilhosos. Gostaria eu de estar ali contemplando aquelas maravilhas, ouvindo aqueles hinos maravilhosos. Aleluia, Jesus. Você que está me ouvindo, aceita. Se você não aceitou Jesus, aceita, porque você vai ter motivo de festa lá no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E então, de repente, irmãos, já me deparei aqui na terra, lá no centro da cidade, quando eu avistei meu padrasto, minha mãe, a minha irmãzinha que na época era um bebê, e o meu irmão de 13 anos. Aqui na terra, irmãos, existem anjos com um vaso, com sangue, e esse sangue é para marcar as pessoas que estão preparadas para o arrebatamento da igreja, ou preparados para a hora de chegar à sua morte, preparadas para ter esse sangue em seu rosto e ir direto para o céu. Aleluia, Jesus. Então este anjo molhou a sua mão com aquele sangue e passou no rosto do meu padrasto. Foi para minha mãe e passou no rosto de minha mãe. Chegou até mim e disse, vamos. E eu olhei e disse, o Senhor não marcou o meu irmão. E ele disse para mim, porque da maneira que o seu irmão está, ele não está preparado. Vamos. Comecei a chorar, irmãos, e pedi para o anjo, marca o meu irmão. O anjo disse, eu não posso, ele não está preparado. Irmãos, até hoje o meu irmão se encontra distanciado dos caminhos do Senhor. E até hoje, irmãos, eu choro por ele, e porque sei que existem muitos como ele, desviados do caminho do Senhor, não sabendo que a qualquer momento a sua vida pode ser sucumbida, ou então o Senhor pode vir buscar a sua igreja, e eles irão ficar neste mundo sofrendo, mas nada eu podia fazer. Eu só posso orar e derramar as minhas lágrimas por ele. Então eu disse para o anjo, vamos. E logo já estava dentro da igreja, e ali estava dando a palavra ao pastor Cristiano. E o anjo, com um sorriso nos lábios, marcou o pastor Cristiano. Marcou alguns irmãos que estavam sentados no púlpito. Ele pulou um irmão, presbítero, porque fiquei olhando aquilo e falei, mas por quê? Por que você não vai marcar o irmão? E ele disse para mim, porque este é casado 2 vezes, sem se divorciar da primeira. Aleluia, Jesus. E então,
esse não foi marcado. Aleluia, Jesus. Então ele desceu, marcou alguns que estavam sentados, marcava 1, pulava 2, marcava 2, pulava 5, marcava 1, pulava 6, e ele foi marcando a igreja. E quando ele chegou numa irmã, aquela também ele não marcou, e eu perguntei por quê que o Senhor não marcou essa irmã. Porque para mim ela é uma pessoa consagrada ao Senhor. E o anjo disse, porque Deus não é Deus de brincadeira. Quantas vezes tem falado, quantas vezes tem alertado o seu povo, que quem tem, ou quem olha o aparelho de televisão, não entrará no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Eu, irmãos, não sabia que aquela pessoa tinha uma televisão em sua casa. Mas o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Não adianta esconder as coisas do pastor, ou dos irmãos, ou do vizinho, mas você jamais esconderá nada dos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, está contemplando nossas vidas, tudo que nós praticamos, nada fica impune dos olhos do Senhor. Então vamos vigiar, porque o Senhor é santo, irmãos, o Senhor é santo. Vamos fazer tudo para nos santificarmos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então o anjo marcou mais algumas pessoas e voltou para mim e disse, vamos. E eu olhei para aquele anjo e eu falei, mas o anjo não vai marcar nenhuma jovem, nenhum jovem. E o anjo que estava do meu lado disse, ele não pode marcar, nenhum está preparado. E então eu comecei a chorar e disse, mas marca ao menos uma jovem, ao menos um jovem, porque o meu coração, irmãos, meu coração doía, eu vi naquela mocidade, o campo repleto de jovens, e nenhum está preparado, dentro da casa do Senhor, louvando o nome do Senhor, e não está preparado para ser marcado pelo anjo. Quanta coisa impedindo a obra do Senhor dentro de sua casa, quanta coisa impedindo a cada um de nós de sermos marcados pelo anjo. Então eu perguntei por quê? Por que não marca nenhum jovem? Nenhuma jovem. E o anjo disse, por causa das contendas, das mentiras, das desobediências, dos valores escandalosos. É tanta coisa no meio da igreja. A vaidade, a luxúria, a falsidade. Aleluia, Jesus. Pessoas que não têm palavras, caloteiras. Irmãos, como dói a gente ouvir uma palavra como esta. Mas eu preciso falar para que você possa se despertar, se você tem algo em sua vida. Porque seja qual for, confesse, deixe alcançar a misericórdia, porque você está em vida. Deus pode te perdoar. Deus é longânimo em misericórdia e benignidade. Ele entende você, Ele te perdoa. Porém, no dia que seu corpo tombar, aí não tem mais jeito, não há mais solução. Por isso conserte, seja qual for a sua falta, não se envergonhe, porque o inimigo põe tudo na vida da gente. Tanta coisa ele entra e põe a gente, até a gente cair, a gente é fraco. E a gente muitas vezes ouve e cai. E aí ele põe a vergonha para não deixar que a gente confesse. Mas não vamos dar brecha para ele. Vamos pisar na cabeça da serpente. Vamos pisar, pisando como confessando e colocando nossa vida no prumo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E então eu disse para aquele anjo, vamos. E começamos a subir. Embora que eu chorava muito por causa daquela mocidade. E quando eu cheguei no céu, irmão, os anjos não estavam mais ao meu lado. Aleluia, Jesus. Eu só vi aquele varão na minha frente. Tentei olhar para o seu rosto, mas não conseguia. Era como o sol do meio-dia, raiando o mais alto de sua luz. E eu pensei, este é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E dobrei os meus joelhos diante do Senhor. Aleluia, Jesus. E disse ao Senhor, Senhor, o anjo não marcou quase ninguém lá na terra, Senhor. E o Senhor me disse, porque quase ninguém está preparado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então eu disse, Senhor, eu não quero mais voltar, Senhor. Eu tenho medo, Senhor, eu não quero mais voltar. E ele disse, tu tens que voltar para contar tudo que tu vistes aqui, tudo que eu lhe mostrei. Aleluia.
E eu disse, Senhor, as lutas são tantas, Senhor, são tantas tribulações. Eu não quero mais voltar. E ele disse, eu venci o mundo, e esta vitória eu dou a todos que me aceitam como Salvador de suas almas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então eu disse, Senhor, eu também já fui marcada, Senhor. E ele disse, os marcados poderão ser desmarcados se caírem, e os que não foram marcados poderão ser marcados, pois o anjo ainda está marcando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então, irmãos, quando eu cheguei no céu, que eu dobrei os meus joelhos, o meu esposo me chamava aqui na terra. E eu pude contemplar o meu corpo prostrado sobre a cama, o meu esposo a me chamar. Eu não podia compreender quando eu estava aqui e lá ao mesmo tempo. E nessa hora entrou a dúvida no meu coração. Falei na hora, eu ignorei aquilo que eu tinha visto. Eu ignorei, eu não quis ouvir a voz do meu esposo me chamando. Prestei apenas atenção no Senhor. Disse, Senhor, o Senhor sabe o que me preocupa lá na terra. E ele disse, sim, o seu menino. E eu disse, Senhor, tu vais curar o meu filho do ouvido, Senhor? E ele disse, posso, mas não no meio da dúvida. Porque está aqui duvidando que está falando comigo. Aleluia, Jesus. E eu fiquei muito envergonhada, irmãos. Porque realmente, na hora que eu vi meu corpo postado sobre a cama, e não compreendia. Então, nesse momento, entrou a dúvida em meu coração. E eu disse, dentro do meu coração, tira esta dúvida, Senhor. E perguntei, Senhor, cadê Deus? Eu quero ver Deus, Senhor. E eu creio, irmãos, que para tirar a dúvida do meu coração, ele estendeu a sua mão esquerda, e eu pude contemplar a cicatriz na palma da sua mão, e disse para mim, aí está Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando eu vi aquele trono gigantesco diante dos meus olhos, aquele ser poderoso, soberano, ai, irmãos, eu não pude ver seu rosto. É tão maravilhoso. Eu perdi a minha voz, eu não sabia o que falar. Então eu fiquei só contemplando e adorando no beleza da sua santidade, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor, aleluia. E o Senhor Deus, sabendo que eu não tinha voz para dizer nada, disse para mim, tu vistes? Tudo aqui está preparado. E lá, quase ninguém está preparado. Quando ele disse isso, irmãos, eu pude ver milhares de anjos, todos com a trombeta na boca, as mãos no botão, esperando apenas o nosso Deus, que está com a sua mão erguida, esperando com que o Senhor Deus abaixe a sua mão, para que o Senhor Jesus desça a esta terra, para buscar os seus escolhidos. Como está a sua vida, irmãos? Será que você está preparado para este momento tão maravilhoso? Aleluia, glória a Deus. E então, recuperando a minha voz, eu disse, Senhor, quando irá nos buscar, Senhor? E ele disse, não posso lhe responder. Posso lhe afirmar que está muito próximo, mas muito próximo mesmo. Só que aquela voz, irmãos, a voz do nosso Deus, quando ele falava, não parecia sair da direção onde estava o seu trono. É tão poderoso em glória. Aquela voz parecia a brisa suave que batia em meu rosto. Aquela coisa mais maravilhosa. Só ouvindo, irmãos. Porque explicar a gente não consegue. Por mais que eu tentasse, eu não conseguiria explicar. Mas eu creio que um dia você irá poder ouvir a voz de Deus falando com você. E aí então você vai dizer, bem que a irmã havia dito, não dá para explicar. Mas neste momento, irmãos, o Senhor Jesus tomou a palavra e disse, agora vá. Momento difícil, irmão. Momento difícil, ouvinte. Depois de estar lá na glória de Deus, ter que voltar a este mundo. Ah, quanta dor eu senti ter que sair dali. Eu chorava. Eu chorava muito, pois eu não queria mais voltar. Mas eu tinha que voltar. Sabe por quê? Porque eu tinha que contar para você. Eu tinha que contar para você, meu irmão. Para você que está tão fraquinho. E pode ser que o seu nome também esteja tão fraquinho naquele livro. Aleluia, Jesus.
para que você desperte e reconcilie com o seu Deus, com o nosso Deus. Ou para você que ainda não tem Jesus na sua vida, para que você possa aceitar esse Jesus maravilhoso e um dia poder morar nessa cidade de delícia, de maravilha, que está preparada para aqueles que estão com a sua vida no altar, para aqueles obedientes servos do Senhor. Aleluia, Jesus. E então, irmãos, os anjos novamente chegaram do meu lado, um à minha direita, outro à minha esquerda, e trouxeram-me de volta ao meu quarto. Não sei explicar, de repente eu estava dentro do meu quarto. Eu olhava o meu corpo, olhava para os anjos e chorava. Eu dizia, eu não quero. E o anjo só mostrava o meu corpo. De repente, mas eu não sei como, eu já estava em meu corpo. O meu corpo estava frio. E eu senti muito frio. Do jeito que eu estava chorando, eu entrei no meu corpo, levou um tranco e eu estava chorando. O meu esposo se assustou e disse o que aconteceu. Logo me cobriu com um cobertor. E eu comecei a relatar para eles quando eu me lembrei do choro da minha filha. Nesta época era um bebê ainda. Eu corri até o seu berço para ver por que chorava. E quando eu disse, Senhor, se tu queres me arrebatar nada e ninguém poderá impedir, aleluia. E quando eu cheguei no seu berço, ali havia dezenas de formigas. Daquelas formigas que ferram doído mesmo, bem doloroso, deve ser tipo aquela formiga vermelha. E eu olhei para minha filha, ela dormia como um anjo. Coloquei em meu braço, ela acordou e eu procurando, e encontrei apenas uma ferroada ela levou. Quando eu disse, Senhor, se tu queres me arrebatar, o Senhor então aquietou a minha filha e fez com que aquelas formigas não tocassem em um só fio de cabelo da minha filha. E eu glorifiquei e glorifico o nome do Senhor, aleluia, Jesus. E então, aleluia, eu relatei tudo que tinha se passado para o meu esposo e disse para ele, temos que firmar a cada dia nossos passos e eu tenho que desempenhar esta obra para o Senhor. E comecei a fazer a obra do Senhor, ir das igrejas e contar tudo o que eu acabei de relatar agora. Porém, irmãos, o inimigo se levantou furiosamente contra mim. O desejo dele é tirar a minha vida, destruir a minha vida, calar a minha boca. Porém, as lutas foram arrochando, apertando mesmo. Eu muitas vezes não tinha nem dinheiro para pagar passagens, para ir à igreja. E eu orava ao Senhor, o Senhor provia para mim. Eu ia, muitas vezes chegava tarde em minha casa, quando ia me deitar. Olha, muitas dificuldades passei. E no momento mais difícil, a qual eu estava passando por grandes necessidades financeiras, e enfermidades, e tantas outras coisas que eu estava passando. Eu me deitei, orei, eu me deitei, então, de repente, eu não estava dormindo. Eu tinha acabado de me deitar, eu senti uma fumaça se aproximou à beira da minha cama e se transformou em um homem. Lindo, aquele personagem. Lindo mesmo. Era o adversário das nossas almas. Pintam eles de rabo, chifre e tantas outras coisas. Mas lembre-se, não fiquem enganados. Ele era anjo do Senhor. Ele se faz da forma que quer. Ele se transforma como qualquer um. Mas ele é lindo, ele era anjo. Então ele se aproximou de mim e disse para mim, escute, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar dinheiro. A sua despensa estará sempre farta. E tudo que ele dizia, ele me mostrava. A sua casa, você irá reformar da maneira que quiser. Você vai ter carro do ano. Você vai andar assim. E me mostrou a maneira que eu ia andar, irmãos. Proposta tentadora, irmãos. E à medida que ele ia falando, ele ia me mostrando. E as minhas forças iam se esgotando. E depois ele me disse, eu te dou tudo isto, mas você nunca mais abrirá sua boca para falar aquilo que o homem lá de cima te mostrou. Ai, irmãos, eu não tinha força para levantar um dedo sequer e chamar o meu esposo para me ajudar. Eu não tinha força para responder nem que sim, nem que não. Ele dominou as minhas forças, porém não dominou a minha mente. Eu comecei a clamar na minha mente, Senhor, misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, me dá força para responder e também para expulsar esse inimigo de dentro do meu quarto e da minha vida. E neste momento o Senhor disse, se você aceitar, aquela voz meiga no meu ouvido, se você aceitar, perderá a sua salvação. E neste momento veio aquela força tremenda dentro do meu corpo. E eu gritei para aquele inimigo, não aceito. Eu não quero nada que venha de ti.
porque o meu Redentor vive. Aleluia, Jesus. Tudo que eu passar, eu quero passar com o meu Senhor. Porque nada, em nome de Jesus, vai me separar do amor de Cristo. Aleluia, Jesus, aleluia. E então aquele demônio se enfureceu. Ele me xingou de tudo que posso imaginar. E disse para mim, eu vou fechar a tua boca. Eu vou voltar. Ai, irmãos. Ele saiu naquela hora. Eu dobrei os meus joelhos, agradeci ao Senhor, eu senti que aquele anjo, eu vi que aquele anjo chegou dentro do meu quarto. E aquela luz que brilhou dentro do meu quarto. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu chorava, irmãos, porque não é fácil a luta, quando nós temos que lutar com o adversário. Não é fácil. Então o anjo do Senhor disse, não temas. Eu estou aqui para te guardar. Para guardar todos os que são fiéis. E estão sempre na minha presença. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu acampo ao redor os que os temem e os livro. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E então, irmãos, eu fiquei muito angustiada e preocupada, porque ele disse que ia voltar. E eu já pensava, Senhor, me ajuda a me dar graça e força para vencer. Eu não sei de que maneira ele vai voltar, Senhor, mas me dá força. E então, irmãos, eu tenho uma filha deficiente, problema de mente, problema mental, e já é difícil para mim trabalhar na obra do Senhor. E o meu esposo se desviou do caminho do Senhor, enfraqueceu, e colocou, irmãos, 2 televisões dentro de minha casa. Ele voltou sim e fechou a minha boca. Como iria eu subir no púlpito e dizer que quem tem ou quem vê este aparelho não entra no reino dos céus? Ele é astuto, irmãos. Porém o Senhor me deu vitória. Vive, canto, neve, anda, laia. Hoje eu canto o hino da vitória, aleluia, Jesus. Mas não foi fácil, irmãos. Foi só depois que eu decidi, passaram-se muitos anos, eu decidi. Com televisão, sem televisão, eu vou contar o que Deus me mostrou. A luta foi tremenda, mas o Senhor não nos deixa só. Aleluia, Jesus. O inimigo tem lutado, irmãos, como luta com você muitas vezes, para te entristecer, para te afastar do Senhor. Às vezes nos sentimos angustiadas, mas mesmo assim, irmãos, vamos lutar, vamos envergonhar a este inimigo. Vamos ficar sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode dar vitória para nós. O inimigo não tem nada para dar para nós, mas o Senhor tem tudo para nos dar. O Senhor é médico dos médicos. Ele pode curar as nossas enfermidades. Você tem causa difícil? O Senhor é advogado dos advogados. O Senhor é o melhor amigo a qual podemos contar. Ele não fala mal de ninguém. Ao contrário, Ele está pronto a ajudar alguém que faça mal, até mesmo a Ele, o agredindo, o envergonhando, mas se arrepender, o Senhor está sempre com a gente para nos guardar, para perdoar. Ele está pronto para perdoar. Vamos crer no Senhor Jesus. Você que crê em imagem de escultura, vai ler a palavra do Senhor. O Senhor Jesus está vivo. Ele não está mais pregado nesta cruz. Ele já ressuscitou. Ele não está mais com a sua mão pregada para que não possa vir te abençoar. Aleluia. Ele não tem os seus olhos fechados para que não te contemple em todo momento. Ele tem boca e fala conosco. Aleluia, Jesus. Oh, irmãos, vamos crer na palavra do Senhor. Vamos viver em obediência à palavra do Senhor. Vamos vigiar em tudo, irmãos. Em tudo sermos fiéis. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui a vida da gente é cheia de coisas, de amargura, de tristeza. Mas, irmãos, a vitória é maior. O Senhor irá nos dar uma coroa para aquele que vencer. É tão maravilhoso, vamos pensar. Vamos, quando estivermos tristes, vamos purificar, vamos dobrar nosso joelho e vamos orar. O Senhor é aquele que acalenta, aquele que pode nos dar vitória. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eu passei experiência dolorosa, mas também passei experiência maravilhosa. Essas experiências, irmãos, eu espero que tenha servido para você, que venha servir para você como serviu para mim. Para que as pessoas que morreram sem Cristo não vão parar, para as pessoas que se for morrer, não parem naquilo
lugar em tormento. Aqueles que não têm, que têm Cristo e não dão valor, não obedecem os seus ensinamentos e a doutrina da igreja, para que vocês passem a dar valor à sua salvação, para que não vão parar naquele lugar de tormento, onde só há pranto, choro, gritos e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre, e logo vão ser lançados no fogo eterno, onde o fogo nunca apaga. Isso diz a palavra do Senhor. Onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Que fim, irmãos, há de ter as pessoas que levam a vida de qualquer maneira, muitas vezes servindo de impedimento dentro da casa do Senhor. Às vezes por causa de uma televisão, você vai parar naquele lugar. Vamos parar e pensar. Nada neste mundo vale a pena. Não há nada melhor, irmão, do que sermos fiéis e receber a glória do Senhor como recompensa. A palavra de Deus é clara, fiel e verdadeira. Existem dois caminhos apenas: o céu e o inferno. Os que forem fiéis até o fim herdarão o céu, mas para o rebelde a recompensa não é nada boa. Experimente queimar a ponta do seu dedo. É uma dor tremenda. Agora imagine o seu corpo todo dentro daquele abismo, dentro da chama eterna. Oh, Jesus, misericórdia. Vamos crucificar a nossa carne. Vamos lutar e vencer os desejos da nossa carne, porque a nossa carne só prende para o que não presta. Vamos vigiar. É tempo de conserto, mais uma vez eu te digo. Conserta-te. E você aceite o Senhor Jesus, para que possa morar no céu. E quem sabe nós seremos vizinhos da Nova Jerusalém. Eu agradeço a oportunidade que eu tive. Foi o meio que o Senhor me deu, através dessa vida, de levar isso a você. Porque muitas vezes eu não posso chegar até você, eu não posso sair em muitas igrejas devido às dificuldades dessa vida, devido à minha filha, dificuldades mesmo às vezes financeiras. Então, irmãos, o Senhor Jesus que gravasse uma fita e desse a quem me pedisse, e também que essa pessoa que receber essa fita grave uma para você e doe a outra a quem você achar que precisa de ouvir um despertamento. Não vamos deixar a obra do Senhor ficar parada. Me ajuda neste trabalho. Contribua comigo e o Senhor irá recompensar você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque, irmão, o Senhor não deu só para mim. É para nós, a obra do Senhor é feita por nós. Nós temos que ser unidas em Cristo Jesus. Mesmo que muitas vezes não se conheça, nós somos unidos na oração. Aleluia, Jesus. E no mesmo Deus. Então eu agradeço a você que dedicou o seu precioso tempo para ouvir essas palavras. E que você possa me ajudar nas suas orações. Eu conto com isto para que o Senhor possa lhe dar vitória e me tirar todo embaraço para que eu continue fazendo a obra do Senhor, visitando as igrejas, conforme o que o Senhor mandou que eu fizesse. Eu quero obedecer à voz de Deus. Porém, eu preciso das vossas orações. E eu agradeço, em nome de Jesus, a você. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.